Paz, irmãos, tudo bem com vocês? Boa noite. Mais um vídeo dando sequência com relação à divisão do reino, certo? Quero agradecer aos novos inscritos, agradecer às pessoas que estão curtindo, compartilhando, comentando e vendo, os vídeos, os nossos estudos. Deus abençoe vocês. Agradecer aos irmãos Pastor Gessé Tavares, irmão Israel, irmão Pedro, irmão Luiz, irmão Felipe e outros irmãos aí que estão estudando, meditando junto com a gente. A gente tem um grupo aí, alguns grupos na verdade, né? Tem uns grupos aí que às vezes chega até 1000 mensagens, né? Eu às vezes não consigo acompanhar todos, né? Mas a gente, de vez em quando, a gente tira um tempo ali para meditar em algum texto, para abordar alguns assuntos polêmicos, né? Para afinar o estudo, para que o Espírito Santo nos conduza à verdade dele, tá certo? Então eu quero agradecer aos irmãos do grupo lá também, de estudos, amém? E eu quero trabalhar com vocês aqui a ideia ainda, como eu já falei anteriormente, sobre as duas casas, mas agora aqui no capítulo 7 do profeta Isaías. A gente acabou de falar lá de 2 Reis, né, de 1 Reis 11 e 2 Crônicas, capítulo 11, né? O momento em que o reino foi dividido, né? As 10 tribos passaram a ser chamadas Casa de Israel, Reino do Norte, ok? E as outras 2 tribos passou a ser chamado Casa de Judá, que é o Reino do Sul, mais propriamente os judeus, ok? É importante você compreender que Israel teve 12 filhos, e esses 12 filhos formaram 12 tribos, ok? Então, nas profecias, quando você vai falar de alguma coisa sobre Israel, você tem que observar o que Deus está falando ali. Se ele está falando da casa de Israel, que é 10 tribos, se ele está falando que é o reino do sul, que é a casa de Judá, ou se ele está falando de todo Israel, 10 tribos. Quando ele quer tratar de Israel, 12 tribos, você vai ver a expressão toda a casa de Israel, por exemplo. Quando você vai ouvir a palavra, ver, né, escrita a palavra toda a casa de Israel, significa que ele está falando para 12 tribos. Ou a casa de Jacó, 12 tribos. Mas quando ele fala casa de Israel, no sentido aqui, ele está falando de 10 tribos, que é Efraim, certo? Então, aqui o profeta Isaías vai chamar a casa de Israel de Efraim, porque foi um efraimita, né, que iniciou o reino, né, foi dado para ele, para um efraimita, Jeroboão, certo? Mas também por causa de Efraim mesmo, filho de José, certo? Cujo seu irmão é Manassés. Então vamos para o texto. Isaías capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: Aconteceu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam fazer contra ela. E deram aviso à casa de Davi, dizendo, casa de Davi é a casa de Judá, e ele falando de Jerusalém, significa que está contra a casa de Judá, certo? Dizendo, a Síria fez aliança com Efraim. Efraim é 10 tribos. As 10 tribos se aliaram à Síria, o império assírio da época, né? Por isso que eu falo em outros vídeos, em outros estudos, que a casa de Judá, os judeus, foram levados cativos pelo império babilônico. Os judeus, da época de Daniel, né? Foram levados, ficaram 70 anos, saíram e iniciaram uma edificação lá do templo de Salomão, Esdras, Neemias, etc, etc, etc. A equipe deles lá, certo? Agora, Efraim, que é a casa de Israel, se aliou com o rei da Síria, certo? Então, o rei da Síria que levou eles, entende, no chaveco, na conversa, para subirem contra Jerusalém, casa de Judá, reino do norte, certo? Então, Efraim se misturou, não se misturou, mas fez aliança com o rei da Síria. Só que daí Deus usa esse momento para profetizar para o futuro deles, para o nosso futuro, e também para que o Senhor Deus permita que eles sejam levados cativos pelo rei da Síria, da época. Mas também ele faz algo, nos próximos estudos e vídeos que a gente vai ver, que ele vai usar os mesmos termos com o rei da Síria, como anticristo também. Mas vamos seguir aqui a leitura. Então se moveu o coração e o coração do seu povo
como se movem as árvores do bosque com o vento. Verso 3. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazube, saiam ao encontro de Acás, ao fim do canal do viveiro superior, açude superior, ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhes: acautela-te e aquieta-te, e não tenha medo, nem se desanime o seu coração, por causa desses 2 pedaços de tições fumegantes. Quem são esses 2 pedaços de tição fumegantes? 2 reis, o rei da Síria e o rei do norte, o rei da casa de Israel, cujo nome é Efraim, certo? Não tenha medo, por causa do ardor do rei de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Verso 5. Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: vamos subir contra Judá, casa de Judá, e atormentemo-lo, e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Eles queriam colocar um assírio como rei, lá na casa de Judá, lá em Jerusalém. Não refresca nada isso? Não te mostra nada isso, Senhor Deus? Mostrando que no futuro um tal de rei da Assíria vai querer reinar em Jerusalém. É isso que os profetas estão falando. Compreende? Verso 7. Assim diz o Senhor Deus: isto não acontecerá, nem tampouco subsistirá. Mas a cabeça da Assíria será Damasco. Nação síria, Damasco. E o cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Até aqui tá bom. Então percebe, você veja que o Senhor Deus está fazendo algo aqui tremendo. Ó. Mas a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco, Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. 65 anos, isso Daniel teve uma revelação lá, quando ele estava escrevendo lá. Quando ele fala lá com relação a 70 semanas. Eu entendi pelo livro do profeta Jeremias que o tempo de cativeiro do reinado da casa de Judá seriam de 70 anos. Porque já faziam 5 anos que Daniel, né, eles já estavam em cativeiro, certo? E o Senhor Deus trouxe a revelação para ele, e através da profecia, e esses 65 anos também está em Jeremias, essa profecia. Então, você soma 5 anos que já se passaram, mais 65 anos, vai dar 70 anos. Então ele recebeu a revelação diante dessa profecia aqui, ó. Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Agora, uma pergunta. Como que Efraim vai deixar de ser povo? Se para aqueles que não dão crédito, para aqueles que não entendem que Deus está usando o nome Efraim para falar do reino do norte, né, que eu já tenho falado em outros vídeos, em outros estudos. Como que você vai colocar Efraim como povo? Efraim deixará de ser povo. Por exemplo, se fosse um homem, Efraim deixará de ser um homem, ou um rei. Mas ele está falando de um povo, das 10 tribos. Efraim deixará de ser povo. Ok? Para compreender isso, o cumprimento dessa palavra, dessa profecia, vamos lá para o profeta Oséias, onde aconteceu literalmente o cumprimento dessa profecia aqui, ó, que Efraim deixaria de ser povo. Deixa eu partir para lá. Oséias. Opa, está aqui. Vamos lá. Eu vou ler o capítulo quase todo, se não todinho, né? Quero destacar algumas coisas. Vamos lá, então. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão e Acás. Lembra lá de Acás? Isaías capítulo 7, a gente começou lendo? Mesma época. Rei de Judá. E nos dias de Jeroboão, Efraimita, filho de Joás, rei de Israel. Lembra? 2. O princípio da palavra do Senhor, por intermédio de Oséias, disse o Senhor: Oséias, vai e toma uma mulher de prostituições e tenha filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. E foi e se tomou a Gomer, filha de Diblaim. Diblaim, Gomer, né, tá falando de um templo pagão aqui, ó, Diblaim, de um deus, né, de um demônio.
E ela concebeu e deu à luz um filho, e disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Quebrarei, né, o reino da casa de Israel, né? Mas vamos continuar lendo. Verso 5. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. E tornou ela a conceber, deu à luz uma filha, e disse-lhe o Senhor: põe o nome de Loruama, porque eu não mais tornarei a ter misericórdia da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei, né? Em outra tradução está desfavorecida essa menina, né? Põe o nome dela de desfavorecida, porque eu não vou ter mais, não vou mais favorecer o reino do norte, eu não vou mais favorecer a casa de Israel. Estão compreendendo? Verso 7. Mas da casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Por que Deus está dizendo assim, eu vou me compadecer da casa de Judá? Ele está mandando embora a casa de Israel, o reino do norte, ele está dando carta de divórcio, né? Jeremias vai falar disso, para a casa de Israel 10 tribos, né? Efraim, e vai ficar casado somente com os judeus, que é a casa de Judá. Por quê? Porque da casa de Judá, que é os judeus, vai vir o Messias. E o Messias, quando ele chegar, ele vai resgatar as ovelhas perdidas que estão espalhadas entre as nações. Compreendem? Verso 8. E depois de haver desmamado a Loruama, que é a desfavorecida, não amada, que Paulo fala lá em Romanos 9, concebeu e deu à luz um filho. Ele disse: põe o nome de Loruami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Percebe aqui que ele já acabou de falar, já cumpriu a profecia de Isaías? Daqui a pouco castigarei a Efraim, né? Dentro de 65 anos, Efraim deixará de ser povo. Verso 8. Melhor, verso 9. Ele disse: põe o nome de Loruami, porque vocês não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Está compreendendo que ele está fazendo a ligação de povo e Efraim? Efraim não é mais meu povo, entende? O reino do norte não é mais meu povo. Eu dei carta de divórcio, mandei embora. Verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir e nem contar. Mas acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, Efraim não é meu povo, lhe se dirá: vós sois filho do Deus vivo. Compreende? Verso 11, o último verso do capítulo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel, percebe a expressão que ele está usando para as duas agora, para os dois reinos ele está profetizando. Os filhos de Judá, ou a casa de Judá, e os filhos de Israel, casa de Israel, reino do norte, juntos, os dois povos, se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça, e subirão da terra, porque grande é o dia de Jezreel. Então o que ele está trazendo nessa profecia no versículo número 11 aqui? Ó? Aqui ele está se cumprindo tudo em Jezreel, porque Jezreel significa Deus semeia. Ele está semeando Jesus, o Messias, junto com a casa de Judá e com a casa de Israel, para eles subirem da terra juntos. Quando Jesus ressuscita, ao terceiro dia, eles levantam junto. Isso está em Oséias, no capítulo 6, verso 1 e 2. As expressões dessas duas casas aqui, se humilhando e dizendo, né? É lógico que é o Espírito Santo que está trazendo a profecia, né? Mas para o futuro. As duas casas vão dizer: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou, fez a ferida, né? E as ligará. Por que ele despedaçou? Porque ele mandou 10 tribos embora, foi embora, mandou entre as nações. Foram levados cativos por uma autoridade ortogada para o rei da Síria, né? Estão entre as nações levados em cativeiro, né? Então ele nos ligará, e será depois de 2 dias, ao terceiro dia, subiremos, nos levantaremos e viveremos diante dele, né? As duas casas, né? E isso vai se cumprir lá em Efésios 2, né? Quando o apóstolo Paulo fala, né? Ele vos deu vida juntamente com ele, ao terceiro dia, né? Ao terceiro dia dos dois povos, ele fez um só povo, né? Um só novo homem, né? Mas esse de Efésios 2 aqui eu vou fazer um vídeo específico, tá? Eu só citei para vocês compreenderem.
Então eu vou finalizar essa parte. Vou voltar lá em Isaías capítulo 8, que tem mais coisas para a gente compreender lá. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.